Se tem um tema recorrente na minha estante, esse tema com certeza é futuros distópicos. O Teste, Legend e até mesmo a Seleção são títulos que me vêm à cabeça quando eu penso em distopia. E hoje eu vou te contar o meu top 5 livros favoritos desse gênero. 2 deles são bem óbvios, mas 3 são mais desconhecidos, então fica até o final para conferir essa lista. Mas antes de eu te mostrar os meus livros, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que significa distopia? Ano passado eu gravei um vídeo curto mostrando todos os meus livros desse gênero lá no meu Instagram literário e eu fiquei surpresa com quantas pessoas desconheciam esse termo. Distopia nada mais é do que o oposto de utopia, uma espécie de utopia invertida. Então, se com utopia você pode imaginar um mundo ideal e perfeito, para um minutinho e pensa junto comigo, cria essa imagem mental de uma cidade muito arborizada, um lugar muito verde, passarinhos cantando, pessoas felizes assistindo o pôr do sol. Imaginou? Bom, com distopia podemos presumir o caos, a opressão, o desespero. Eu consigo criar uma imagem mental de uma cidade muito cinza, destruição por toda parte, pessoas passando fome, roubos. Livros com essa temática normalmente apresentam um governo opressor, no qual as pessoas passam fome, sofrem diversos tipos de abuso e normalmente não conseguem sair dessa situação. E aí, para completar o enredo, nós temos sempre um herói que vai desafiar as coisas como estão em busca de mudança. Normalmente esse personagem é um jovem, um adolescente que se coloca nessa situação meio por acaso e acaba se tornando um símbolo de força, de rebeldia e de coragem. Pensou nela? Eu sei que sim, é bem no estilo Katniss Everdeen. O que nos leva para a primeira trilogia dessa lista. Em Jogos Vorazes nós temos uma sociedade em que a população está dividida em distritos e cada distrito é responsável pela produção de algum item essencial para a capital. Por exemplo, o Distrito 5 é responsável pela produção de energia elétrica, o Distrito 7 é responsável pela produção de madeira e o Distrito 12, que é justamente o distrito da nossa protagonista, é responsável pela mineração. O Distrito 12 é um distrito extremamente pobre, as regras que as pessoas precisam seguir são extremamente rígidas e existe inclusive uma cerca que impede que essas pessoas fujam do domínio da capital. Não bastasse toda essa situação, 2 jovens de cada distrito são forçados a lutar até a morte nos Jogos Vorazes. Esses jogos são transmitidos ao vivo por toda a cidade de Panem como uma forma da capital demonstrar ainda mais o seu domínio sobre a população e desencorajar qualquer ato de rebeldia. A história começa a mudar quando a irmã da Katniss é selecionada para participar dos jogos. Katniss, que já se sentia responsável pelo bem-estar da mais nova, se vê então obrigada a se voluntariar para representar o seu distrito nessa competição. Dessa forma, Prim, a irmã da Katniss, é poupada dos horrores da arena. O que Katniss nunca imaginou foi que esse único ato de coragem seria capaz de acender uma chama tão grande na população que não vai se apagar, não importa os esforços do presidente Snow. Se você quiser ler essa trilogia, prepare-se para sofrer muito em Jogos Vorazes, o primeiro volume, na continuação em Chamas e também, talvez, principalmente em A Esperança, o livro que encerra essa trilogia. E aí talvez você possa compreender um pouquinho mais as ações do presidente Snow com a leitura do prequel A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Passando para outra trilogia muito conhecida nesse gênero, nós temos Divergente, a segunda distopia dessa lista. Em Divergente, a cidade de Chicago está dividida em facções. E aos 16 anos, todas as pessoas precisam escolher a qual facção vão pertencer para o resto de suas vidas. Essa escolha normalmente é feita de acordo com um certo teste, mas como esse teste é secreto, ainda existe uma real escolha entre as 5 facções disponíveis: a abnegação, a audácia, a erudição, a amizade e a franqueza. A abnegação é a facção na qual a protagonista Beatrice nasceu. As pessoas da abnegação podem ser reconhecidas por suas roupas muito simples, sua falta de vaidade e sua vocação em ajudar os outros. Um dos pontos principais dessa facção é erradicar com o egoísmo, e é dessa facção que saem os principais líderes da sociedade. Agora, para participar da audácia, um dos principais requisitos é a coragem. As pessoas dessa facção
facção podem ser reconhecidas por suas roupas pretas e por desafiarem constantemente o perigo. São uma espécie de polícia da cidade e são responsáveis por manter todo mundo protegido. São eles, inclusive, que cuidam da enorme cerca que abriga a cidade de Chicago. Já a erudição é conhecida por abrigar as mentes mais inteligentes da cidade. Sua principal função é lutar contra a ignorância, e é daqui que saem os professores, os médicos, os pesquisadores. Se você já leu essa história, talvez tenha reparado um pouquinho na ironia aqui, né? Partimos então para a amizade. Nessa facção você precisa principalmente ser uma pessoa pacífica, pois o objetivo da amizade é acabar com a agressividade. Essa facção fornece os agricultores, os zeladores, os conselheiros. E por fim, temos a franqueza, responsável pela justiça da cidade. Como o próprio nome diz, o que essa facção mais preza é a verdade. Conforme a cerimônia de escolha da facção se aproxima, Beatrice descobre uma verdade sobre si. Ela é adepta a mais de uma facção. Isso não é visto como algo positivo pelas autoridades da cidade, e ela agora corre um grande perigo. Ao longo da leitura, a gente vai descobrindo tudo o que está por trás desse sistema de facções. O que significa ser divergente e quais as mentiras que Beatrice e os outros moradores de Chicago ouviram durante suas vidas inteiras. A leitura de Divergente é muito chiclete. É quase impossível largar esse livro sem conseguir chegar até o final. E eu lembro que eu fiquei extremamente empolgada para continuar a série assim que eu terminei a leitura do primeiro volume. Insurgente, o segundo livro da trilogia, começa no exato momento em que termina Divergente, e é outro livro maravilhoso. Os dois primeiros livros dessa série são cheios de ação e cenas de tirar o fôlego. Mas aí a gente chega no terceiro e último volume dessa trilogia, Convergente, e é quase um balde de água fria. Se você já leu, talvez ache que eu estou me referindo a um acontecimento específico, mas na verdade esse livro inteiro é arrastado e beira o limite da chatice. Algo que aconteceu comigo durante a leitura, inclusive, foi que eu nunca sabia quem é que estava narrando cada capítulo, porque os dois primeiros volumes são narrados exclusivamente pela atriz, e já esse terceiro volume é intercalado entre ela e o Tobias, mas a autora simplesmente não conseguiu entregar isso de maneira satisfatória. É como se os dois personagens pensassem exatamente da mesma forma, o que não faz nenhum sentido, tendo em vista que a personalidade dos dois é apresentada de maneira muito distinta ao longo dos outros volumes. E mesmo se a gente não levar nada disso em conta, ainda ficamos com um final no mínimo insatisfatório. Não é à toa que este livro é uma das minhas maiores decepções literárias da vida. Inclusive, se você quiser um vídeo só falando sobre as minhas maiores decepções literárias, escreve aqui pra mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer de gravar. Mais tarde eu li também um livro extra chamado 4, que conta a história de Divergente narrada pelo Tobias. Algumas histórias são inéditas e outras são exatamente as mesmas histórias do primeiro livro, apenas por outro ponto de vista. Dessa vez eu não sei se eu estava com as expectativas mais baixas, mas acabei curtindo bem mais a leitura. E aí a gente vai para a terceira trilogia que eu trouxe para vocês hoje, a trilogia Never Sky. Nesse enredo futurista, o mundo estava morrendo, ficando inabitável, e os humanos precisavam sobreviver às chuvas de éter. Para isso, eles construíram cidades encapsuladas dentro de enormes redomas. Numa dessas cidades, a Quimera, vivia Arya, a nossa protagonista. Mas alguns seres humanos também sobreviveram fora dessas redomas. São conhecidos como forasteiros. É aí que vive o nosso outro protagonista, o Perry. E aí um acontecimento que envolve tanto a Arya quanto o Perry faz com que ela seja expulsa de sua cidade e deixada no solo para morrer. Eu acabei não falando do romance também muito presente nas outras duas trilogias, em forma de triângulo amoroso inclusive na primeira história. Mas acho que aqui em Sob o Céu do Nunca o romance é ainda mais proeminente e importante para o desenvolvimento da história em si. A Arya e o Perry são personagens
personagens muito diferentes e eles têm também um grande preconceito um do outro e não conhecem muito desse mundo onde vivem. Se você gosta desses romances em que os protagonistas vão de inimigos para amantes, esse é um forte indicativo de que você vai gostar dessa trilogia. Os títulos dos livros são Sob o Céu do Nunca, Pela Noite Eterna e A Caminho do Azul Sereno. E eu gosto muito dessas capas também, acho que foi um trabalho incrível. A quarta e penúltima distopia dessa lista é a série Mundo em Caos, da qual eu li só o primeiro volume, mas eu já tô com o segundo volume aqui, que deve ser uma das minhas próximas leituras, provavelmente ainda esse mês. Mas eu quis colocar aqui nessa lista porque a história é muito envolvente, intrigante e bem escrita. A história gira em torno do Todd, um personagem que vive no Novo Mundo, um planeta que os humanos colonizaram anos atrás. E o que mais chama atenção logo de cara é que nessa sociedade vivida por Todd somente existem homens, e é possível ouvir o pensamento de cada um deles, o que eles chamam de ruído. Todas as mulheres dessa sociedade morreram alguns anos atrás, vítimas de uma infecção rara e muito perigosa. Mas tudo que Todd conhece como normalidade vai para os ares quando ele conhece uma garota, a Viola, que caiu com uma nave no Novo Mundo, acidente que inclusive matou seus pais. Quando descobre que Viola está em perigo, os dois embarcam rumo ao desconhecido para descobrir que o Novo Mundo abriga muitas surpresas escondidas. Outro personagem muito cativante nessa história é o Manchi, o cachorrinho do Todd, que embarca junto nessa aventura. Mas as coisas não terminam como eles esperavam. A escrita do Patrick Ness é extremamente envolvente e o trabalho da Intrínseca está impecável nesses livros. Não que isso justifique os terríveis R$70 que o segundo volume estava custando na pré-venda, mas isso também já é assunto para outro vídeo. Eu mal vejo a hora de conseguir concluir essa história e voltar aqui para conversar mais com vocês. Aliás, você já leu essa trilogia completa? Escreve aqui para mim nos comentários se vale a pena a leitura. E agora, por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar com vocês sobre uma duologia que conquistou o meu coração anos atrás e que eu sinto que não teve o devido reconhecimento. Eu estou falando de Reboot e Rebelde. Nessa distopia, algumas pessoas passaram a retornar à vida alguns minutos após suas mortes. E não, elas não estão atrás de cérebro para se alimentar, mas elas ganharam algumas habilidades após esse tempo de morte. Força e agilidade estão entre essas habilidades. E quanto maior o tempo que a pessoa passou entre a morte e o retorno, maior a força adquirida. Mas absolutamente tudo tem um preço e para essas pessoas o pagamento é feito com sua própria humanidade. Quanto mais tempo entre a morte e o retorno, portanto, menos ligados a sentimentos humanos essas pessoas ficam. Isso diminui a sua capacidade de ter empatia e sentir amor, por exemplo. Essa verdade é colocada em prova quando a Rain, que ficou morta por incríveis 178 minutos, e é a Reboot mais forte, conhece Callum, que ficou morto por apenas 22 minutos. E com essa chama de humanidade se reacendendo em seu interior, Rain vai passar a questionar tudo que conhece como verdade absoluta e inclusive as pessoas para as quais trabalha. Essa é outra leitura extremamente rápida e envolvente. Se você gostou de distopia como O Teste e Legend, provavelmente vai gostar de Reboot também. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha te inspirado a ler algum desses livros e se esse for o caso, eu deixei todos os links aqui na descrição. Considere se inscrever no meu canal e seguir também o meu Instagram literário. Um beijo e até a próxima!